tive que fazer justiça com as minhas próprias mãos para me ver livre daquele ser. Meu marido foi casado por 16 anos com a ex-mulher dele, separou, nunca soube o motivo da separação, porque não gostava nem de tocar no nome dela. A única coisa que ele falava era que o casamento tinha desgastado, não dava mais para eles ficarem morando juntos e separarem. Eles tiveram um casal de filho. O filho mais velho dele estava com 16 anos, e a menina com 14. 2 anos depois que eles estavam separados, a gente se conheceu e começou a se relacionar. E um tempo depois, ele veio morar comigo. Durante o tempo que ele estava morando comigo, ele não tinha contato nenhum com os filhos dele. Ele pagava pensão para os filhos todos os meses, mas ele não recebia uma ligação sequer. Não recebia uma visita dos filhos. Às vezes eu pegava ele pensativo, perguntava o que era que estava acontecendo, mas ele falava que não era nada. Ele sempre foi uma pessoa muito calada. Não gostava de estar falando dos problemas dele. Eu só via a ex-mulher dele e os filhos uma vez, quando a gente foi no supermercado fazer uma compra, e eles estavam lá. Quando o meu marido viu eles, ele ficou paralisado. Eu falava com ele, mas ele estava paralisado olhando para eles. Até então, eu não sabia quem eram aquelas pessoas. Até que a ex-mulher dele partiu para cima. Começou a fazer um escândalo no supermercado. Tirou dos cachorros, jogou em cima dele e em cima de mim, me chamou de tudo quanto foi nome, perguntou se era por mim que ele tinha largado a família dele. E partiu para a agressão física. E ele parado, imóvel, não teve reação nenhuma. Quando eu fui tentar afastar ela dele, os filhos dela partiram para cima de mim e começaram a me agredir no meio do supermercado. Os seguranças apareceram para separar a briga e a gente foi parar na delegacia. Na delegacia, ela contou uma história totalmente diferente. Falou que estava fazendo compra com os filhos dela, e a gente partiu pra cima dele. Só que tinha testemunhas do que tinha acontecido, e tinha as câmeras de segurança, mas acabou dando em nada. Ela foi liberada, recebeu uma advertência do delegado para ela não se aproximar nem de mim, nem do meu marido. Quando a gente chegou em casa, ele caiu em prantos, começou a chorar, contou tudo o que ele tinha passado com ela durante todos os anos, que eles tinham morado junto, ele tinha que fazer tudo o que ela queria. Se ele fizesse alguma coisa que não ficasse do gosto dela, ela partia para cima dele, partia para a agressão. Ele trabalhava o mês inteiro. Quando recebia o pagamento, o dinheiro ia todo para a mão dela. Ela comprava as coisas para ela, para os filhos dela, e ele ficava sem ganhar nada. Tudo era no nome dela, a casa. Se ela comprasse algum móvel para dentro de casa, ela colocava no nome dele. Ele só estava ali para bancar ela e para servir de saco de pancada para ela e para os filhos dele. Porque eles começaram a tratá-lo do mesmo jeito que a mãe deles tratava. Eles não tinham o mínimo de respeito por ele. Quando ele ia tentar conversar com eles, corrigir alguma coisa, quando eles falavam mal com ele, ou eles partiam para cima com ignorância, ou então chamava pela mãe deles, que era para ela colocar o pai no lugar dele. Ele viveu assim com eles até o dia que ela colocou outro homem dentro de casa. Um dia ele chegou do trabalho e encontrou um homem que ele nunca viu dentro de casa, as coisas dele dentro de uma sacola plástica na sala. Ela mandou ele pegar as coisas dele e ir embora, porque o homem dela ia mudar para casa. Ele falou que não sabia se ela já tinha o caso há bastante tempo com esse homem, mas ele ficou sem reação, porque ele não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro. O dinheiro do pagamento dele, ele já tinha entregado para ela. Ela já tinha afastado ele de todos os amigos dele, da família. Ela fez eles mudarem de cidade para ela não ter contato nenhum com a família dele. Ele falou que não sabia se ele estava feliz por finalmente estar se vendo livre daquela situação, ou se estava triste, porque não tinha para onde ir, não tinha dinheiro para nada. Mas ela, vendo que ele não tinha reação nenhuma, pegou a sacola dele e jogou no meio da rua e saiu empurrando ele porta fora. Ele passou a noite na rua andando, no outro dia foi trabalhar, e um dos colegas de trabalho dele perguntou se estava acontecendo alguma coisa. Ele falou que tinha separado da mulher e não tinha para onde ir. E esse colega convidou ele para passar uns dias na casa dele. E esse rapaz emprestou um dinheiro para ele, aluga um canto para ele ficar. Mas ela sempre ficava no pé dele querendo dinheiro, até que ela colocou ele na justiça para ele pagar pensão. E o juiz estimulou a quantia que ele tinha que pagar para ela. E ele só depositava o dinheiro para ela, mas sem contato nenhum com os filhos dele. E foi assim que a gente acabou se conhecendo 3 anos depois. E foi assim que eu acabei descobrindo tudo o que acontecia com ele. O motivo dele não se abrir muito. Tudo o que ele ia fazer. Ele vinha perguntar se ele podia fazer ou não. Recebia o pagamento dele, ele queria entregar o dinheiro todo na minha mão. Ele queria aprovação para tudo o que ele fosse fazer. Ele vivia com medo tão grande de ser repreendido, de eu tratá-lo do mesmo jeito que a ex-mulher dele tratava, que ele não abria a boca para se impor. Depois que eu conheci a ex-mulher dele e os filhos dele, essa mulher não deixou mais a gente viver em paz. Ela descobriu onde era que a gente morava. Quando ela não vinha fazer barraco na nossa porta,